Boa tarde, queridos. Para mim é uma grande alegria estar com vocês nessa tarde, poder participar deste mês missionário, com esse tema tão especial que é missões na família. E quero agradecer o convite que recebi. Meu nome é Sandra, eu sou casada há 32 anos, tenho 5 filhos, e uma experiência assim bem grande com família, missões, e ao longo desses anos todos Deus tem me ensinado bastante. Então eu procuro obedecer sempre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a regra que a gente tem para toda a nossa conduta na nossa família, na nossa igreja, na nossa parentela. Então, fazer missões para mim, o início é na família. Quando o Senhor Jesus falou com seus discípulos, quando ele estava já sendo assunto aos céus, ele disse: sereis minha testemunha, lá em Atos 8, ou lá em Atos 1, versículo 8 diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então esse versículo para mim, ele fala muito ao meu coração, porque quando Jesus deu essa ordem aos seus discípulos, ele disse em Jerusalém, que era o local onde eles moravam, Então, o nosso Jerusalém, eu entendo que é a nossa casa. A família é a base da missão. A família é o coração da missão. Então, se a família for toda cristã, maravilha, Ela pode partir para o mundo, ela pode evangelizar os seus parentes, a sua parentela, os seus vizinhos. Mas e quando essa família tem os que são crentes e aqueles que ainda não conhecem o Senhor? Então, aí há um grande campo missionário. É um desafio muito grande você fazer missão na sua família, dentro da sua casa. É muito bom a gente pregar para os outros, a gente falar de Jesus lá fora, viajar, maravilhoso, tem muitas pessoas que têm esse dom, mas é muito mais difícil a gente ser missionário dentro da nossa própria casa, porque ali a gente convive todos os dias, a gente está junto, são pessoas que nos conhecem, sem máscara, sem rodeios, Nos conhece pela manhã quando a gente levanta mal-humorado, quando a gente levanta de bom humor. Então, é esse campo missionário que o Senhor nos entregou em primeira mão. Essa base missionária que nós, como servos do Senhor, precisamos construir, Até para que, se a gente tiver filhos que queiram fazer essas missões, eles também comecem a partir da sua casa, Às vezes tem um pai que não conhece, e aquele filho é rebelde, aquele filho vem para a igreja todo dia, mas não obedece seu pai, não obedece a sua mãe, é ignorante, é bruto. Como é que ele está fazendo missões na família? Então, tudo isso é importante a gente, como cristão, a gente entender que o plano do Senhor para a família é que ela seja uma família missionária, mas primeiramente na sua casa. Com relação a mim, pessoalmente, quando eu casei, meu marido não era cristão. Então foram momentos muito assim difíceis, Porque em primeiro lugar eu não fui obediente à palavra, porque eu já era cristã, Às vezes a menina pode perguntar: então se tia Sandra deu certo, eu também vou casar com um que não é crente e depois ele se converte. Eu faço isso não, viu? Que foram 26 anos de uma caminhada bem difícil, Bem difícil, mas eu sempre procurei honrar o Senhor. O que é que o Senhor dizia na palavra quando os momentos eram mais difíceis? Que eu deveria orar, que eu não deveria abandonar minha família, que eu deveria interceder por meu marido, e foram muitas intercessões, foram muitos choros, ao longo desses anos. Tive ajuda de várias pessoas também orando, mas o importante era eu confiar no Senhor. E aí eu me reporto para Pedro, 1 Pedro 3, que diz, que a mulher deve ser submissa ao seu marido, ao seu esposo, para que aquele que ainda não conhece a palavra seja ganho sem palavra alguma. Eu li muitas vezes esse texto, muitas vezes na igreja, na classe, que sou professora da escola bíblica, e sempre li, mas um dia o Senhor falou tremendamente comigo sobre esse texto. E quando eu estava lendo, o Senhor me disse: é sem palavra alguma. Eu disse: meu Deus, estou fazendo tudo errado. Como é que pode? Eu cafangava tanto, resmungava tanto, todo dia você não vai para a igreja porque você deixou ir sozinha, e porque você não vai, porque você não faz, e cobrava. E aí o Senhor olhou para mim e disse: cala a boca, É sem palavra alguma, é por meio do seu procedimento que eu vou trabalhar na vida do seu esposo.
Então, quando o Senhor falou comigo nesse dia, eu chorei, né, me quebrantei na presença do Senhor e disse: ó Senhor, coloca um eclair na minha boca, coloca aí, Senhor, um eclair na minha boca, para que meu esposo veja em mim, né, uma verdadeira serva do Senhor. E que eu deixe o Senhor agir, porque às vezes a gente também não quer deixar o Senhor agir, a gente quer agir, né, no nosso tempo e não quer esperar o tempo de Deus. Então, quando o Senhor falou isso comigo, eu passei a me enxergar, né, às vezes a gente quer consertar o outro e a gente precisa olhar para a gente primeiro. Então, eu passei a enxergar o que Deus queria de mim para salvar o meu marido. Era que eu ficasse calada e deixasse o Senhor agir e o meu proceder fosse de tamanho testemunho que ele sentisse a vontade de servir o Senhor. E foi assim que aconteceu. Depois de 26 anos, o meu marido se converteu. Não foi levantando a mão na igreja, foi simplesmente na minha cozinha. Ele disse: minha filha, eu quero servir o Senhor. Eu quase morri do coração, né? Quase desmaiei nessa hora, chorei, abracei. E eu falei: meu Deus, eu não acredito, tanto que eu resmunguei tantos anos de lamúria, de chororô, assim, querendo lutar, né, contra o tempo que era de Deus. E Deus, naquele momento ali na nossa cozinha, meu marido olhou para mim e disse que queria servir ao Senhor. Né? Então ele se batizou, se preparou, se batizou, foi diácono, hoje ele é presbítero. Então é para a glória de Deus. Né? Então a gente vê com tudo isso que o Senhor nos entrega um campo missionário primeiro, que é a nossa família. Seja você jovem, seja você pai, seja você mãe, seja você filho. Deus está dando a você um campo missionário muito grande. Né? Então, meu primeiro campo missionário, minha base missionária, o coração da minha missão é a minha família. E que Deus possa estar abençoando a sua vida também. Né? Que você sinta no seu coração esse desejo de atuar nesse campo missionário, que é difícil. É difícil, você precisa de muita oração, você precisa de se consagrar ao Senhor, você precisa dar testemunho. Então começa aí, o seu Jerusalém, a começar em Jerusalém, depois em Samaria, depois na Judeia e até os confins da terra, mas começa no seu Jerusalém, que é a sua casa, que é a sua família, que é seu irmão, que é o seu primo, que é o seu pai, que é a sua mãe. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém.